gente, e aí, olá de novo. Voltando então agora para resolver os exercícios do módulo 6. Então, a gente está na apostila 2, módulo 6, página 337. Vamos resolver os exercícios de aplicação. Vamos lá para o primeiro então. 1. Nos laboratórios químicos, a maneira mais frequente de ativar uma reação é fornecendo calor, que funciona como energia de ativação. Nos seres vivos, isso não é possível, pois poderia provocar desnaturação das proteínas. A estratégia utilizada pelos seres vivos para iniciar as reações químicas depende da ação do ATP, enzimas, hormônios, glicose ou clorofila. Então, a gente tem aqui, gente, esse módulo fala de enzima. Seria meio provável, então, que a resposta dessa pergunta também fosse enzima. Mas por que é enzima? E de fato é enzima. Lembrem-se lá que as enzimas são capazes de diminuir a energia de ativação. Então, aí, num ser vivo, a gente não pode aumentar muito a temperatura para aumentar a velocidade da reação, porque senão as proteínas desnaturariam. Então, a gente utiliza enzimas, já que elas diminuem a necessidade dessa energia de ativação. Logo, a resposta certa é a resposta B, das enzimas. A estratégia utilizada pelos seres vivos para iniciar as reações químicas depende da ação das enzimas. B. Segundo exercício. Assinale a alternativa que melhor se ajusta ao conceito de enzimas. Vou trazer aqui de volta o nosso esquema que a gente usou bastante aqui, nosso modelo chave-fechadura, para a gente responder aqui essa pergunta. Então, A. Reage inversamente com o substrato. Não faz sentido nenhum essa daqui, né, gente? Vamos lá para B. São consumidas durante o processo enzimático, durante os processos enzimáticos. Não, gente. Lembrem-se lá que do jeito que a enzima entra, ela sai. Ela não sofre desgaste, ela não é consumida. Do jeito aqui que a gente começou a enzima, toda vermelhinha, com seu sítio ativo certinho, a gente termina depois da reação. Então, a B é falsa. C. São biocatalisadores de origem orgânica. Essa sim está correta aqui, a C. Porque ela é um biocatalisador, ela aumenta a velocidade das reações. E de origem orgânica, porque ela é uma proteína, e uma proteína é uma molécula orgânica lá, toda a questão de ter carbono, alta energia nas ligações químicas contidas, enfim. Então, sim, está certa. São biocatalisadores de origem orgânica. Agora vamos lá ler a D. Atuam independente do pH do meio. É claro que não, gente. A alteração brusca no pH, lembre-se lá que pode levar à desnaturação, à perda da forma tridimensional da proteína, ou seja, a perda da estrutura tridimensional da enzima. E aí ela não vai conseguir se ligar ao substrato, impedindo então o seu funcionamento. Então depende sim do pH. Agora vamos ler a E. Só atuam em temperatura em torno de 25 graus. Não, gente, isso é uma mentira. Lembrem-se lá que cada enzima tem uma temperatura ideal. Então, a gente não pode assumir que todas as enzimas funcionam melhor a 25 graus. Então, essa é falsa. A gente fica com a alternativa C. São biocatalisadores de origem orgânica. Seguindo agora para o exercício 3. As enzimas atuam como facilitadoras das reações químicas essenciais aos seres vivos. Elas podem participar de reações catabólicas ou anabólicas. O catabolismo pode ser definido como reações de quebra, enquanto o anabolismo como reações de síntese. Observe o esquema a seguir, que representa as reações e os produtos das reações químicas, os reagentes e os produtos de reações químicas existentes nas células. Vamos ler já o que está pedindo. Essa sequência de reações é um modelo que mostra o... Vamos lá ver. Então, a gente tem aqui, gente, basicamente o que disse o enunciado está resumido aqui. Todo metabolismo é dividido em anabolismo e catabolismo. Anabolismo nada mais é do que a gente pegar moléculas menores e juntar formando moléculas maiores. E o catabolismo nada mais é do que pegar moléculas maiores e quebrar em moléculas menores. Ok. Agora, lembrem-se lá do esquema aqui, estava sem nada. Vamos dar nome para tudo isso para a gente entender melhor aí o que está acontecendo. Então, aqui, a gente tem o nosso substrato, aqui em azulzinho.
Em cinza, a gente tem a nossa enzima. Então, quando a gente liga a enzima com o substrato, aqui no meio a gente forma o complexo enzima-substrato. E por fim, a gente tem o nosso produto, que juntou aqui os dois substratos, mais a enzima. Se juntou, gente, se pegou a molécula menor e fez uma molécula maior, a gente está falando de reação anabólica, a gente está falando de anabolismo. Vamos ler, então, quais são as alternativas aqui que deram para a gente. A gente tem a ação de uma enzima anabólica. Faz todo sentido com essa daqui, né? Vamos manter essa daqui e continuar para as próximas. B. Produção de glicose a partir do amido. Não, gente, não tem nenhuma informação aqui que nos permita fazer essa afirmação. Sem contar, gente, que a glicose é feita de o amido é feito de milhares de glicoses, não seriam aqui só duas. Então não faz sentido nenhum essa daqui. Catabolismo de uma proteína. Não, gente, porque o catabolismo vai pegar uma molécula complexa e quebrar em menores. Teria que ser aqui no sentido contrário. Então não é catabolismo, é anabolismo. Digestão de uma proteína. Não tem nenhuma informação aqui que mostre pra gente que uma proteína está sendo digerida. Não faz sentido isso daqui também. A digestão, gente, também faz mais sentido com o catabolismo aqui. Então, não faz sentido nenhum aqui. Degradação de uma molécula de glicose. Degradação também faz referência ao catabolismo, a quebrar uma coisa grande em moléculas menores. Também não faz sentido nenhum. Como a gente pode ver, só a A faz algum sentido. Então, a gente fica com a alternativa A aqui no exercício 3. Agora, gente, eu queria resolver com vocês um exercício proposto lá da página 339. É um assunto aqui bem interessante, mas que eu não abordei na teoria, então eu gostaria de resolver agora com vocês. Vamos lá, exercício 11. Para inibir a ação de uma enzima, pode-se fornecer à célula uma substância que ocupe o sítio ativo dessa enzima. Para isso, essa substância deve. Vou explicar para vocês aqui o que ele está falando nesse enunciado. Vamos olhar aqui nessa ilustração. Numa reação normal, o que acontece aí na reação de uma enzima? A gente tem o sítio ativo da enzima, aqui essa parte, a gente tem o substrato se liga ao sítio ativo, formando então nosso complexo enzima-substrato, e depois levando à formação dos nossos produtos. Isso é o que acontece normalmente. Entretanto, gente, a gente pode impedir, portanto, que essa enzima reaja com o substrato dela, impedir que aconteça essa reação normal. Essa outra situação está sendo ilustrada aqui embaixo. Então, o que acontece? A gente pega um inibidor e coloca ele lá nesse meio. Esse inibidor, gente, precisa ter um formato muito semelhante ao substrato. Porque lembrem-se lá que o substrato é muito específico à enzima com qual ele reage. Então, para esse inibidor entrar lá no sítio da enzima, ele precisa ser muito semelhante ao substrato. Então, quando esse inibidor se liga lá ao sítio ativo da enzima, ele vai impedir que o substrato normal se ligue, ou seja, a enzima não vai conseguir funcionar normalmente. A reação normalmente que aconteceria aqui com o substrato dela branquinho não vai acontecer, porque ele não vai conseguir se ligar aqui embaixo devido à ligação do inibidor, que tem uma estrutura muito semelhante ao substrato. Vamos ler, então, aqui as nossas alternativas para a gente ver o que fala alguma coisa relativa a isso. Então, a gente tem A. Vamos ler de novo, vai. Para isso, essa substância deve estar na mesma concentração da enzima. Não, gente, a concentração aqui não vai ter esse peso. Porque se fosse aqui um inibidor quadrado, ele não ia conseguir se ligar aqui nesse sítio ativo. Então, não importa a concentração dele, ele não ia conseguir se ligar, portanto, não ia conseguir impedir aí a reação normal. Vamos para B. Ter a mesma estrutura espacial do substrato da enzima. Essa sim, gente, porque é isso aqui que está acontecendo. Aqui onde se liga o inibidor ao sítio ativo, tem a mesma estrutura que o substrato normal, portanto, ele consegue se ligar e assim ele impede. Então, a B é a correta, mas vamos continuar lendo aqui. Recobrir
toda a molécula da enzima. Não, gente, seria alguma coisa aqui que recobrisse tudo. Também não faz sentido, não vai se ligar ao sítio ativo, logo a reação não ia conseguir acontecer, não ia impedir o ligamento do sítio ativo ao substrato, então não ia dar certo. D. Ter a mesma função biológica do substrato da enzima. Também não, gente. O importante é que ela se ligar. Se tem a mesma função, mas a conformação espacial tridimensional é diferente, não vai importar. Aí a gente tem a E, a última aqui. Promover a desnaturação dessa enzima. Não também, gente. Então a gente fica com a alternativa B. Ter a mesma estrutura espacial do substrato da enzima. E assim a gente finaliza aí os exercícios de aplicação. Como sempre, deixo para vocês algumas sugestões de exercícios para vocês estudarem aqui o conteúdo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente vai conversando. A gente tem plantão hoje à tarde também. E aí vocês me avisam qualquer coisa de manhã, né? Então aí qualquer coisa a gente vai conversando. Se tiverem qualquer dúvida, escrevam, anotem as dúvidas para a gente conversar durante o plantão. E é isso, galerinha. Tem aí uns ótimos estudos e a gente vai conversando. Abraço para vocês.